Graça e paz. Vim trazer mais uma palavra que o Senhor falou comigo nessa madrugada. Eu sempre falo que acordar de madrugada com 2 filhos é um sacrifício. Ando cansada, sem rede de apoio, mas Deus é bom, né? E o texto se encontra em Isaías 26, 10. Ainda que se mostre favor ao perverso, nem por isso aprende a justiça. Até na terra da retidão ele comete a iniquidade, e não atenta para a majestade do Senhor. Eu olhei essa palavra e eu falei assim, misericórdia, Senhor, o que eu fiz de errado? E Deus começou a falar comigo, principalmente, que até na retidão ele comete iniquidade, e não atenta para a majestade do Senhor. Muitas vezes na vida a gente tá esperando estar num lugar perfeito, num tempo perfeito, na hora perfeita, casamento perfeito, tudo maravilhoso, para que a gente busque mais, para que a gente sirva mais, para que a gente faça mais a obra do Senhor, para que todas, né, como dizem o mundo, todas as estrelas se alinhem, para que a gente possa fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Mas a verdade é que mesmo que a gente estivesse no lugar da retidão, mesmo que a gente estivesse na terra, mesmo que a gente estivesse no lugar onde nós gostaríamos de estar, ainda assim, nem sempre a gente vai atentar ou prestar atenção ou parar para a majestade do Senhor. É um grande engano que muitas vezes a gente acredita que o ambiente necessariamente vai mudar todos os fatores da nossa vida. E eu creio que, particularmente para mim, muitas vezes, estando fora do país, estando em outro contexto, estando sem família ou estando em outra língua, eu creio que se eu tivesse em tal lugar, se estivesse no Brasil, fazendo na minha igreja, tudo seria maravilhoso, eu ia conseguir fazer isso, conseguiria fazer aquilo. Mas a pergunta é, mesmo se eu tivesse lá, será que eu já não arrumaria outras desculpas? Será que eu não arrumaria outras coisas para fazer? Então, não adianta a gente colocar empecilhos para aquilo que Deus nos chamou para fazer. Desculpas para aquilo que Deus nos chamou para, né, tá fazendo agora. E muitas vezes essas desculpas, elas podem ser válidas, pode ser cansaço, que nem eu falei, eu não gosto de acordar de madrugada para orar. Podem ser os filhos, podem ser ministério, pode ser esposo, esposa, pode ser tantos fatores. E muitas vezes a gente usa aquilo para falar assim, não, se eu tivesse nessas condições, eu ia atentar para a majestade do Senhor, eu ia prestar atenção, eu ia fazer a vontade dele, eu ia buscar ele com mais intensidade. Eu não tivesse uma doença no meu corpo, se eu não tivesse, né, com, sei lá, com câncer, com isso, com aquilo, tudo isso é o que tá me impedindo. Mas não é. E esse texto o Senhor veio falar comigo nessa madrugada e eu confesso que quando eu li eu pensei, mas o que que eu fiz? Mas eu creio que Deus está tentando abrir os meus olhos, os nossos olhos, para a gente realmente ser sincero. Para a gente realmente pensar que mesmo que se Deus desse tudo aquilo que a gente está ansiando, tudo aquilo que a gente está pedindo, tudo aquilo que a gente está querendo, a gente continuaria não olhando para a majestade dele. Então é uma palavra um pouco dura, mas eu sempre creio, eu creio piamente, de que se Deus nos revela alguma coisa, é para nos moldar e mudar. Ele não é que nem um mundo onde a tristeza do mundo causa morte. Aquilo que Deus nos traz, a convicção, é para que a gente possa ter a oportunidade de voltar a um relacionamento com Ele. Porque nem marido e mulher, a gente troca as nossas dores, aquilo que está no nosso coração, não para que a outra pessoa se sinta mal, mas que para a outra pessoa possa entender aquilo que está afetando o relacionamento. Então que essa palavra mostre para você que talvez isso esteja afetando o teu relacionamento com Deus, que Ele quer voltar ao teu relacionamento de amor e de intimidade com você. Não é uma palavra de julgamento, é uma palavra de, opa, deixa eu me atentar à majestade do Senhor, onde eu estou, aqui, agora, naquilo que Deus já me deu na minha mão. Nas coisas pequenininhas. Que Deus te abençoe e tenha uma semana maravilhosa. Tchau.